Antes de a história começar, por favor, escrevam na secção de comentários de que zona de Portugal ou do mundo são os amigos que estão a acompanhar esta narrativa. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto e subscrever para que o canal possa crescer ainda mais e trazer histórias mais interessantes. Naquela noite, as ruas de Lisboa pareciam cheias de veículos que passavam de um lado para o outro. Dentro de um carro que avançava rasgando a azáfama da cidade, o ambiente era muito frio e tenso. Catarina estava sentada em silêncio no banco de trás, a olhar pela janela de vidro do carro. Vestia um vestido comprido e modesto, de corte muito simples e conservador, com um lenço delicado ao pescoço. A sua roupa estava imaculadamente limpa e arranjada. No entanto, aos olhos da sua sogra, aquela aparência era um grande insulto. Ao seu lado, Dona Rosa estava sentada com o queixo erguido, irradiando uma aura de arrogância em cada respiração. Entretanto, Diana, que estava sentada no banco da frente, ao lado do condutor, continuava a admirar-se num pequeno espelho. Tomás, o marido de Catarina, estava ocupado ao volante, olhando ocasionalmente para o ecrã do telemóvel colocado num suporte perto do tablier. Parecia não se importar com a tensão que pairava no seu próprio veículo. Dona Rosa bufou rudemente. O som foi feito de propósito para que todos no carro a ouvissem. Virou-se lentamente, olhando Catarina da cabeça aos pés com um olhar condescendente. "Olha para a tua roupa, Catarina. É uma vergonha andar contigo na rua", disse Dona Rosa com aspereza. A frase saiu assim mesmo, sem filtros e sem piedade. Cruzou os braços sobre o peito, mostrando a sua aversão de forma flagrante. "Nós vamos jantar ao restaurante mais luxuoso do Chiado, onde as pessoas ricas se reúnem. Mas tu usas roupas que não custam mais do que o pano que uso para limpar a mesa lá de casa. Tu queres de propósito envergonhar esta família em público." Catarina apenas baixou o olhar. Apertou a ponta do tecido do vestido com os dedos que começavam a ficar frios. A sua boca permaneceu fechada. Já ouvira insultos como aquele demasiadas vezes. No entanto, por alguma razão, sempre que os ouvia, a dor no peito nunca diminuía. Esperava que o marido dissesse alguma coisa, que a defendesse, ou pelo menos que repreendesse a mãe para parar com os comentários depreciativos. Mas essa esperança desvaneceu-se no momento em que viu o reflexo do rosto de Tomás no espelho retrovisor. Diana, que estava a retocar a maquilhagem, corroborou imediatamente as palavras da mãe com um tom de escárnio. "É verdade, mãe. Ela devia ter ficado em casa. Para que é que vem conosco se é só para estragar a paisagem? As pessoas vão pensar que trouxemos a empregada para carregar as malas. O estilo de roupa dela até faz doer os olhos. Não tem qualquer classe para entrar num lugar de luxo." Diana soltou uma pequena gargalhada, um riso que soou profundamente doloroso. Tomás apenas soltou um longo suspiro, sem tirar os olhos da estrada. Não tinha a mínima vontade de se envolver naquela discussão. Para ele, as brigas entre a mãe, a irmã e a esposa eram trivialidades que apenas desperdiçavam energia. Preferia fechar os olhos e os ouvidos. "Deixem lá isso, mãe. O que importa é que ela veio", disse Tomás de forma passiva. O tom da sua voz era plano, sem emoção e sem a menor intenção de defender a dignidade da sua esposa, que acabara de ser espezinhada. Ao ouvir a resposta do marido, o coração de Catarina sentiu como se fosse perfurado por agulhas. A passividade de Tomás doía muito mais do que as palavras duras de Dona Rosa e Diana. Tomás era o homem que deveria ser o seu protetor, o seu consolo e o seu escudo principal. No entanto, ele permitia que a sua família destruísse a dignidade de Catarina repetidas vezes. Catarina respirou fundo, contendo as lágrimas que começavam a acumular-se nos seus olhos. Não podia chorar. Tinha de ser forte e enfrentar tudo aquilo com calma. O carro finalmente virou para a área de estacionamento do restaurante Aura do Chiado. O restaurante erguia-se majestoso, com uma arquitetura deslumbrante no coração de Lisboa. Luzes decorativas brilhantes iluminavam o grande edifício, conferindo-lhe um ar exclusivo e caro. Vários arrumadores do serviço de valet aproximaram-se imediatamente do carro com uma atitude respeitosa. Tomás entregou as chaves ao funcionário e caminhou, liderando a família para dentro do restaurante. Ao passarem pelas grossas portas duplas de vidro,
O ar fresco do ar-condicionado recebeu-os. Dona Rosa e Diana caminhavam de cabeça erguida, exibindo as joias e as roupas caras que traziam no corpo. Caminhavam como se fossem as donas do lugar. Catarina, por outro lado, caminhava calmamente atrás delas. Ninguém sabia que aquela mulher modesta, que caminhava de cabeça baixa, era na verdade a única proprietária de todo aquele edifício e daquele luxuoso negócio de gastronomia. Catarina tinha escondido a sua verdadeira identidade todo aquele tempo porque queria encontrar a sinceridade num casamento. Mas parecia que essa sinceridade era apenas uma mera ilusão. Um empregado bem vestido aproximou-se rapidamente, sorrindo de forma amigável. Levou-os através do salão principal, cheio de mesas redondas, até um corredor especial. Foram encaminhados para a sala de honra, que era muito privada e isolada. A sala tinha um interior lindíssimo, com uma longa mesa de jantar em madeira de carvalho maciço e cadeiras estofadas muito confortáveis. O empregado puxou educadamente as cadeiras para Dona Rosa e Diana. Mas quando chegou a vez de Catarina, Diana deu-lhe um empurrão intencional, fazendo com que ela quase perdesse o equilíbrio. Catarina não se irritou, ficou em silêncio, puxou a sua própria cadeira e sentou-se na ponta da mesa. Diana agarrou imediatamente a carta do menu das mãos do empregado. Os seus olhos brilharam ao ver a lista de pratos com preços exorbitantes. Mãe, temos de pedir os melhores pratos daqui. Não vamos poupar. Afinal, o Tomás acabou de conseguir um grande projeto. Por isso temos de celebrar em grande, disse Diana, apontando para o bife da vazia de raça Barrosan e exigindo 2 garrafas do champanhe vintage mais caro da garrafeira. Dona Rosa concordou com a cabeça, com um sorriso largo que exibia os dentes. Claro que sim. Pede o que quiseres, querida. Esta noite vamos comer à grande. O empregado anotou os pedidos com todo o cuidado. Depois de terem encomendado mais de 1 dúzia de doses de comida luxuosa, Diana virou-se subitamente para o empregado e disse em voz alta: É só isso o nosso pedido. Não acrescente mais nada. Não perguntou sequer se Catarina queria pedir alguma coisa. O tempo foi passando num silêncio angustiante para Catarina. Dona Rosa e Diana estavam ocupadas a falar sobre joias novas e férias no estrangeiro, enquanto Tomás voltara a concentrar-se no ecrã do seu telemóvel de última geração. Pouco depois, a porta da sala abriu-se. Vários empregados entraram em fila, trazendo grandes travessas com comida ainda a fumegar. O aroma da carne grelhada e dos molhos de ervas encheu imediatamente a sala. A comida foi disposta na mesa de forma a parecer extremamente apetitosa. Quando o último prato foi colocado perto de Catarina, Diana estendeu rapidamente o braço. Com um rosto cínico, Diana puxou intencionalmente a grande travessa de carne assada para longe da cunhada. Deslizou todos os pratos que estavam perto de Catarina na sua direção e na direção da mãe. Tomás viu o que aconteceu, os seus olhos acompanharam o movimento das mãos da irmã. No entanto, escolheu baixar de novo a cabeça e continuar a ler as mensagens no telemóvel, sem dizer uma única palavra. Diana sorriu triunfante ao ver a reação do irmão, que permitira a sua atitude. Inclinou-se para a frente e olhou para Catarina com um olhar trocista. As doses estão contadas. Não há comida para pessoas como tu, sussurrou Diana com cinismo. A sala de honra encheu-se com o som dos talheres a bater nos pratos de cerâmica caros. Diana e Dona Rosa começaram a comer os pratos servidos com grande voracidade. Cortavam a carne grossa e tenra, mastigando com estalos ruidosos, não refletindo de forma alguma a atitude elegante de que sempre se orgulhavam. Vários tipos de molho salpicavam as bordas dos pratos. Tomás também começou a comer lentamente. Levava alguns pedaços de carne à boca, enquanto os seus olhos olhavam ocasionalmente para o ecrã iluminado ao seu lado. No meio daquele banquete luxuoso, Catarina estava sentada, paralisada. À sua frente havia apenas um prato de cerâmica branca, completamente vazio. Não lhe foi servida qualquer comida. Catarina apenas conseguiu engolir em seco. Não tinha comido nada desde a hora de almoço para se preparar para aquele jantar com a família do marido. O estômago doía-lhe, mas a dor física não se comparava à devastação emocional de ver as pessoas que deveriam ser a sua família a tratá-la pior do que a uma estranha. Olhou para o marido. Esperava que Tomás lhe oferecesse alguma comida ou partilhasse o que tinha no prato.
mas Tomás nem sequer virou a cabeça. Estava demasiado entretido a mastigar a sua refeição, como se a figura da sua esposa nunca tivesse estado naquela sala. Diana olhou para Catarina de canto de olho. Viu a cunhada sentada com as mãos dobradas no regaço, a olhar fixamente para o prato limpo e sem manchas. O coração de Diana encheu-se de uma sensação de vitória e poder. Agarrou num pedaço grande de frango assado, comeu a carne toda, deixando os ossos afiados e a pele cheia de restos de tempero. Num movimento rápido e deliberado, Diana pegou num prato pequeno e vazio, colocou lá os ossos de frango molhados e atirou o prato pela mesa fora, até parar mesmo em frente ao peito de Catarina. O som do prato a deslizar na mesa de madeira quebrou a concentração de Tomás por um momento. Nós não pedimos comida para ti. Come só os restos, zombou Diana, limpando a boca ao guardanapo de pano. Os seus olhos fixaram-se em Catarina com um ódio profundo. Sentia-se muito satisfeita por conseguir humilhar abertamente a dignidade da mulher do irmão. Dona Rosa, que viu o comportamento da filha, não a repreendeu em nada. Em vez disso, soltou uma gargalhada ruidosa. O som do seu riso ecoou por toda a sala. Soava extremamente estridente e irritante. Tu não tens dinheiro. Para a próxima traz um farnel de casa. Não sonhes em poder comer comida cara num lugar como este. Tiveste sorte por a Diana ter tido a bondade de te deixar os ossos para não morreres à fome. A gargalhada estrondosa de Dona Rosa e o escárnio penetrante de Diana fizeram com que o ar à volta de Tomás se tornasse subitamente muito abafado. Tomás parou de mastigar. Olhou para baixo e viu o pequeno prato com os ossos de frango que a irmã deixara, agora mesmo em frente ao prato da sua mulher. Algo na cabeça de Tomás pareceu explodir naquele exato momento. Apercebeu-se de quão cruel e maldosa era a sua família. Aqueles restos de ossos não eram apenas lixo alimentar, eram a forma mais baixa de humilhação infligida por um ser humano a outro. E o mais triste de tudo era que todos aqueles insultos eram dirigidos à mulher que cuidava dele, que lhe cozinhava o pequeno almoço todas as manhãs e que esperava pacientemente que ele chegasse a casa todas as noites. O riso da mãe bateu fortemente no ego e na consciência de Tomás. Só então percebeu o quão cobarde tinha sido todo aquele tempo, escondendo-se atrás da desculpa de ceder para evitar conflitos. Sentiu uma grande náusea ao olhar para os pratos cheios de carne à sua frente. Percebeu que tinha deixado a pessoa mais dedicada a ele passar fome e ser espezinhada à frente dos seus próprios olhos. O rosto de Tomás ficou vermelho, contendo a raiva que começava a aumentar. O seu peito subia e descia rapidamente. Já não conseguia ficar calado. Com um movimento brusco, Tomás atirou o telemóvel para cima da mesa, causando um estrondo bastante alto. O riso de Dona Rosa parou imediatamente. Ela e Diana olharam para Tomás com uma expressão de choque. Não compreendiam por que é que Tomás parecia de repente tão zangado. Tomás abriu a boca, preparando-se para gritar com a mãe e a irmã pelo seu comportamento bárbaro. Queria expulsá-las daquela sala e deitar todas aquelas sobras de comida para o caixote do lixo. Mas antes que o som saísse da garganta de Tomás, Catarina mexeu-se. A mulher de roupas modestas levantou a cabeça lentamente. Nenhuma lágrima caía pelo seu rosto. Não se ouvia qualquer soluço. Havia apenas um silêncio muito frio e congelante. Com uma calma extraordinária, Catarina levantou a mão direita bem alto. Os seus olhos emitiam um olhar penetrante que Tomás nunca vira antes. Aquele olhar já não era o de uma mulher que sempre cedia, mas sim o olhar de uma soberana que se preparava para proferir uma sentença. Gerente, por favor, venha, chamou Catarina com uma voz muito alta, clara e autoritária. A sua voz ecoou por todos os cantos da sala, interrompendo a raiva que estava presa na garganta de Tomás. A chamada foi atendida muito rapidamente. A porta da sala abriu-se de par em par. Tomás olhou para a sua esposa com sentimentos contraditórios. Via a transformação de Catarina, de uma figura meiga para alguém incrivelmente forte e intocável. O olhar de Catarina permaneceu focado em frente, fitando a porta. Entretanto, na outra ponta da mesa, Dona Rosa e Diana ainda exibiam os seus sorrisos arrogantes. Pensavam que Catarina estava a chamar os empregados apenas para pedir um copo de água ou para implorar que tirassem os pratos sujos.
Não sabiam que aquele momento representava o último suspiro da sua arrogância. Uma grande tempestade formava-se mesmo por cima das suas cabeças, pronta para atacar e arrasar o seu orgulho até ao chão. O sorriso de desdém ainda se mantinha no rosto de Dona Rosa. Sem perceberem a destruição que já as aguardava à porta, a porta da sala de honra abriu-se completamente após o chamamento de Catarina. Um homem de meia idade, com um uniforme impecável e um crachá de identificação no peito, entrou à pressa. O homem era o gerente principal de todo o edifício daquele restaurante de luxo. Atrás dele, 3 empregados seguiam-no com a cabeça baixa em sinal de respeito. O gerente percorreu a sala com o olhar, certificando-se de que nada de mal tinha acontecido aos clientes ali presentes. Dona Rosa e Diana olharam uma para a outra e sorriram com desdém. Estavam convencidíssimas de que Catarina tinha chamado o gerente só para pedir água da torneira ou para deitar fora os restos do pratinho. Diana até teve tempo para lançar uma nova frase de escárnio. Por favor, traga um saco de plástico para esta senhora. Ela quer levar os restos dos ossos de frango do prato para comer amanhã de manhã, disse Diana com uma voz fingida. Dona Rosa voltou a rir ao ouvir as palavras da filha. Ambas sentiam-se por cima, julgando ser as pessoas mais honradas naquela sala cheia de comida cara. Nem repararam na mudança de expressão do gerente quando os seus olhos captaram a figura de Catarina sentada na ponta da mesa. Catarina ignorou os risos de escárnio da sogra e da cunhada. Levantou-se da cadeira de madeira lentamente. Os seus movimentos eram calmos, mas irradiavam uma tremenda autoridade. A mulher fitou o homem de meia idade que agora estava a tremer perto da porta. Todos os funcionários daquele restaurante sabiam perfeitamente quem era aquela mulher que andava sempre vestida de forma simples. Catarina respirou fundo e falou com uma voz alta, firme, que ecoou por toda a sala. Gerente, ouça com muita atenção as minhas ordens. Calcule a conta desta mesa agora mesmo com o preço normal. Cancele todos os descontos especiais que costumo dar e, a partir deste segundo, coloque o nome desta família na lista negra. Este meu restaurante não aceita pessoas incivilizadas que não sabem respeitar a comida e os outros seres humanos, disse Catarina sem a menor hesitação. A sala, antes cheia de risos, ficou repentinamente num silêncio sepulcral. O ar parecia ter congelado. O gerente do restaurante caminhou rapidamente até Catarina, ignorando por completo Dona Rosa e Diana. Juntou os pés e endireitou a postura com máximo respeito e acenou levemente com a cabeça perante Catarina. Os 3 empregados atrás dele adotaram a mesma postura reverente e estritamente profissional. Demonstraram um profundo respeito pela sua chefe máxima. Com certeza, senhora Dona Catarina, as suas ordens serão cumpridas imediatamente. E sem demora, respondeu o gerente com a voz trêmula, devido ao imenso respeito. Fez imediatamente um sinal a um dos empregados para trazer o terminal de pagamento para a sala. Do outro lado da mesa, o riso de Dona Rosa parou como uma cassete cuja fita se partiu. Os seus olhos arregalaram-se de tal forma que parecia que iam saltar das órbitas. A boca abriu-se ligeiramente, mas não conseguiu pronunciar uma única palavra. Olhava fixamente para o gerente do restaurante, que ainda se curvava perante a sua nora, que ela sempre tratara como lixo e um fardo para a família. Diana não estava muito diferente. A faca de carne que tinha na mão escorregou e caiu com um tilintar contra o prato de cerâmica. O rosto de Diana, que antes se enchia de orgulho, ficou agora pálido como um cadáver que tivesse perdido todo o sangue do corpo. Diana tentou negar o que acabara de ver e ouvir. Abanou a cabeça freneticamente. Esperem lá. O que é isto? Por que é que a tratam por senhora Dona Catarina? Ela é salóia que vive à custa do meu irmão. Devem tê-la confundido. Ela não é ninguém. Este restaurante não é dela. Certamente foram subornados para fazer este teatro, não é? Gritou Diana com uma voz estridente e em pânico. O gerente endireitou-se e olhou para Diana com um ar glacial. Meça as suas palavras, menina. A senhora Dona Catarina é a única proprietária de todo este edifício e deste negócio de gastronomia. Ela é a nossa patroa. Todas as decisões neste lugar estão sob o seu controlo absoluto. Se ela ordenou que não a recebêssemos, então tem de sair imediatamente das nossas instalações. Tomás, sentado do outro lado,
Ficou petrificado. A sua mente estava num turbilhão. Ficou genuinamente chocado ao descobrir a verdadeira identidade da esposa, que sempre se apresentou de forma humilde e era frequentemente humilhada, sem nunca ripostar. Afinal, a sua mulher era uma empresária de sucesso, cuja riqueza ultrapassava largamente toda a fortuna combinada da sua família. No entanto, o choque de Tomás foi superado pela repulsa que sentia pelo comportamento da mãe e da irmã. Não lhe importava o quão rica a esposa era. O que lhe interessava naquele momento era o facto de a sua família ter tratado Catarina com tamanha barbárie. Um empregado entrou com um pequeno terminal e imprimiu um talão muito comprido. O gerente pegou no papel extenso, aproximou-se de Dona Rosa e colocou o mesmo ao lado do prato com os restos de carne. Este é o total da conta da comida que pediram e consumiram esta noite. O total da refeição e das bebidas exclusivas perfaz 3.500 euros. Como foram incluídas na lista negra, terão de liquidar a totalidade do pagamento esta mesma noite, em dinheiro ou através de cartão. Os olhos de Dona Rosa fixaram-se na longa fila de zeros no papel. O seu corpo começou a tremer violentamente. A respiração ficou ofegante. Nunca na vida tinha visto uma conta de jantar tão elevada. Todas as joias que trazia vestidas nem sequer chegariam para cobrir metade daquela quantia colossal. Engoliu em seco com muita dificuldade. Sentiu um pânico avassalador alastrar-se da ponta dos pés até ao topo da cabeça. Virou-se imediatamente para Tomás e agarrou com força a manga da camisa do filho. Tomás, tira depressa a tua carteira. Paga esta conta louca agora mesmo. Isto é de certeza um esquema da tua mulher para nos extorquir dinheiro. Paga depressa para podermos sair deste lugar amaldiçoado e dar uma lição a essa burlona. Lá em casa gritou Dona Rosa com a voz rouca, misturada com medo. Diana também pressionou o irmão. É verdade, Tomás. Paga logo. Não deixes que nos humilhem neste sítio. Depois disto, tens de pedir o divórcio a essa maluca. Que lata a dela de nos preparar uma armadilha. Tomás olhou profundamente para a mãe. O aperto da mão dela no seu braço parecia-lhe agora repulsivo. Olhou de relance para a mulher, que continuava de pé, calma e sem expressão. Lentamente, Tomás libertou o braço das garras da mãe, pôs a mão no bolso das calças e tirou a sua carteira em pele. Dona Rosa e Diana respiraram de alívio por um instante ao ver o movimento. Pensaram que Tomás ia sacar do cartão e resolver o problema como fizera sempre até ali, mas o movimento seguinte de Tomás destruiu todas as esperanças. Tomás olhou fixamente para a mãe e depois desviou o olhar para a irmã. Voltou a guardar a carteira no bolso, num movimento lento, mas muito decidido. Levantou-se da cadeira, ajeitou a roupa e disse com uma voz letal e gélida: foram vocês que encomendaram todos estes pratos. Foram vocês que comeram aquela carne cara de forma tão gananciosa. Eu não toquei sequer em metade da minha refeição, e vocês, de propósito, não deixaram uma única garfada para a minha mulher. Portanto, quem comeu, que pague. Nem pensem. Não vou tirar um cêntimo para sustentar a vossa arrogância desta noite, declarou Tomás firmemente. Dona Rosa e Diana sentiram-se como se tivessem sido atingidas por um raio. Ficaram paralisadas pelo medo que lhes apertava a garganta. Tinham sido deixadas sozinhas a enfrentar a ruína que elas próprias haviam criado. A atmosfera na sala desmoronou-se. A declaração de Tomás, ao recusar pagar a conta milionária, fez com que a sanidade de Dona Rosa colapsasse. A mulher bateu com muita força na mesa de madeira, fazendo os copos de água tremer e entornar. Lágrimas de crocodilo começaram a escorrer pelo rosto coberto de maquilhagem pesada. Gritou histericamente, não se importando mais com a imagem elegante que sempre mantinha em público. Tomás, o que é que te deu? Eu sou a tua própria mãe. Fui eu que te dei à luz, que cuidei de ti e te criei até teres sucesso. Como tens coragem de deixar a tua própria mãe ser humilhada num lugar como este? És um filho ingrato. Defendes essa burlona em vez da tua própria família. Onde tens o cérebro e o coração, Tomás? Chorou Dona Rosa, batendo no próprio peito. Tentava manipular os sentimentos do filho, como sempre fazia quando as suas vontades não eram cumpridas. Tomás ficou imóvel. Antigamente, sempre que a mãe chorava e o chamava de filho ingrato,
O coração de Tomás derretia-se na hora. Ele ajoelhava-se imediatamente, pedia desculpa e fazia o que ela quisesse. Tinha muito medo de ser um mau filho, mas naquela noite, as lágrimas da mãe perderam o seu feitiço. O coração de Tomás tinha endurecido. Via muito claramente que aquelas não eram lágrimas de tristeza, mas de manipulação para encobrir o erro fatal que tinham acabado de cometer. Diana, ao ver a mãe chorar histericamente, sentiu o sangue ferver. Não suportava ver o irmão contrariar as ordens da mãe por causa de uma mulher que ela sempre considerara inferior. Diana olhou para Catarina com um ódio profundo. Na sua perspectiva, toda a confusão daquela noite era culpa de Catarina. Se Catarina tivesse ficado calada a comer os restos dos ossos de frango como uma imbecil, nada daquilo teria acontecido. A raiva tomou conta do bom senso de Diana. Ofegante, deu um passo em frente e cerrou o punho direito com força. Isto é tudo culpa tua, sua maldita. Armaste-nos uma cilada. Que bruxaria usaste para fazer uma lavagem cerebral ao meu irmão, hã? Como te atreves a fazer a minha mãe chorar? Vou te rasgar essa roupa de salóia para te pôr no teu lugar, gritou Diana, avançando furiosamente para Catarina. Estendeu a mão rudemente, com a intenção de puxar o lenço de Catarina e humilhar ela à frente dos funcionários do restaurante. Mas essa intenção maléfica parou no ar. Com um movimento muito rápido e ágil, Tomás saltou do lugar. Colocou-se mesmo à frente de Catarina, servindo como um escudo humano e sólido para a esposa. A sua mão bloqueou violentamente o braço da irmã. De seguida, empurrou os ombros de Diana com força suficiente para a fazer recuar a cambalear. A irmã perdeu o equilíbrio e quase caiu contra uma cadeira de madeira, só não caindo porque se agarrou à borda da mesa. «Não te atrevas a tocar na minha mulher!» gritou Tomás. A sua voz foi um trovão que fez as paredes da sala tremerem. Os seus olhos brilhavam de fúria, olhando para a irmã como um predador pronto a atacar quem invadisse o seu território. Diana agarrou no ombro que lhe doía. Olhou para o irmão com um terror que não conseguia disfarçar. Em toda a sua vida, nunca vira Tomás tão furioso. O irmão, antes calado e obediente, transformara-se agora num protetor assustador. Dona Rosa, que ainda chorava, calou-se imediatamente perante a atitude do filho. Tomás não desviou o olhar da mãe e da irmã. Virou um pouco o corpo, agarrou a mão direita de Catarina e apertou-a com força. Os dedos de Tomás entrelaçaram-se nos da mulher, transmitindo o calor e a segurança que durante tanto tempo reprimira. Ficou firme, de pé, perante os funcionários do restaurante que ainda mantinham as cabeças baixas em respeito. Ouçam bem, mãe, Diana. Durante todo este tempo, calei-me sempre que ofendiam a minha mulher. Fechei os olhos e os ouvidos para manter a paz nesta família. Pensei que se cedesse, com o tempo acabariam por aceitar a Catarina. Mas o meu silêncio foi o meu maior erro. A minha cobardia fez com que fossem longe demais, ultrapassando os limites da humanidade. Esta noite, ao darem-lhe restos de lixo para comer, destruíram o respeito que vos tinha. Não são mais a minha família se comportam como animais sem consciência. Esta noite, e para sempre, eu escolho a minha mulher, afirmou Tomás. As palavras saíram de forma fluida. Cada palavra foi dita com uma ênfase forte e cheia de convicção. Catarina olhou para as largas costas do marido. O aperto da sua mão era muito real. O muro de defesa que Catarina construíra começava a desmoronar-se lentamente. Sempre pensara que o marido não a amava, mas naquela noite, Tomás provou que estava disposto a ir contra o seu próprio sangue para proteger a honra dela. O gerente do restaurante fez logo um sinal aos seguranças que aguardavam à porta da sala desde o início da confusão. 4 seguranças corpulentos entraram na divisão. Lamento, senhoras. Uma vez que não podem pagar a fatura, seremos forçados a chamar a PSP imediatamente. A menos que deixem os vossos bens e joias como garantia inicial, sairão daqui detidas por burla. Se amanhã não conseguirem liquidar o restante da conta, tomaremos medidas legais, declarou o gerente num tom autoritário. Dona Rosa e Diana debateram-se quando os seguranças lhes agarraram os braços, imploraram a Tomás, gritando o nome dele, mas Tomás não olhou para trás. Puxou a mão de Catarina com suavidade, guiando-a para fora da sala, deixando para trás os gritos e lamentos da mãe e da irmã, que eram arrastadas para a zona de lavagem suja
e com um cheiro intenso. Tomás levou Catarina para fora do restaurante em direção ao parque de estacionamento. Pediu a chave do carro ao arrumador e abriu a porta do passageiro para a esposa. Depois de Catarina se sentar, deu a volta ao carro e sentou-se no lugar do condutor. Ligou o motor, carregou no acelerador e saiu devagar, deixando o majestoso pátio do Aura do Chiado. O ambiente no carro era de um silêncio total. Ouvia-se apenas o ruído do motor e os pingos da chuva que começava a molhar o para-brisas. Catarina olhava em frente, sem saber como iniciar a conversa. O seu grande segredo fora revelado e não sabia qual seria a reação do marido. De repente, Tomás encostou o carro numa rua deserta, desligou o motor, tirou o cinto de segurança e virou-se para Catarina. Baixou a cabeça profundamente. Os seus ombros começaram a tremer devagar. Um soluço abafado escapou-lhe da boca. Tomás estava a chorar. Lágrimas de arrependimento escorriam-lhe dos olhos. Não lhe importava a identidade da mulher como dona de um negócio de luxo. Chorava devido à sua própria estupidez. Pegou nas mãos de Catarina e beijou-lhe as costas das mãos com muito respeito e remorso. Perdoa-me, Catarina. Perdoa-me por toda a minha cobardia. Deixei que te magoassem todos os dias. Deixei que passasses fome. Falhei como teu protetor. Podes castigar-me, podes insultar-me, mas, por favor, nunca me deixes. Prometo que a partir deste segundo, ninguém te irá humilhar. Nem a minha mãe, nem a minha irmã, nem o mundo inteiro, soluçou Tomás, pedindo perdão com todo o seu coração. Catarina sentiu as lágrimas quentes do marido a molhar a sua mão. Soltou uma mão e tocou-lhe suavemente no cabelo, marcando um novo começo no seu casamento, que até então fora cheio de espinhos. O sol da manhã começou a brilhar a este, afastando a escuridão da noite que parecera eterna para Dona Rosa e Diana. As duas mulheres estavam com um aspecto deplorável, longe da imagem luxuosa de que sempre se gabavam. As roupas caras que vestiam na noite anterior estavam agora cheias de manchas de óleo, salpicos de molho e um cheiro nauseabundo a restos de comida. Tinham o cabelo despenteado e os rostos incrivelmente abatidos. Passaram a noite inteira em pé, na imensa zona de lavagem da cozinha do restaurante. As mãos, habituadas a agarrar apenas artigos de luxo, estavam agora cheias de bolhas e engelhadas de tanto mergulhar em milhares de pratos sujos, panelas enormes e utensílios em água com detergente. Sempre que paravam para descansar, o chefe da cozinha gritava com elas e ameaçava chamar a polícia ali mesmo. Já de manhã, Dona Rosa não aguentava mais. Parecia que a sua coluna se ia partir em dois. Foi forçada a entregar todas as joias que levava à gerência do restaurante como penhor inicial, para que as deixassem ir para casa. As pulseiras, colares de ouro e anéis caros que ela sempre exibia às amigas mudaram de mãos apenas para cobrir uma pequena fração da conta astronômica do jantar. Com a pouca força que lhes restava, Dona Rosa e Diana saíram a mancar pela porta das traseiras do restaurante. Apanharam um autocarro que passava, pois não tinham um único cêntimo na carteira para apanhar um táxi ou um transporte mais confortável. No autocarro, os outros passageiros tapavam o nariz devido ao forte cheiro a comida que emanava das suas roupas. Durante a viagem, Dona Rosa não parou de maldizer a sua sorte. Culpava Catarina por todos os azares daquela noite. Contudo, no fundo do seu coração arrogante, alimentava uma grande esperança. Estava certa de que Tomás, o seu filho querido, as aguardava em casa, consumido pela culpa. Planeava dar-lhe um valente sermão, mal chegasse a casa, exigir-lhe que se divorciasse de Catarina naquele mesmo dia e obrigar a nora a devolver todas as suas joias. Imaginava que, ao chegar à sua moradia luxuosa em Cascais, tomaria um banho quente, deitar-se-ia no colchão macio e esqueceria aquele pesadelo. O autocarro parou finalmente perto dos imponentes portões de ferro forjado. Dona Rosa e Diana desceram à pressa, mas os seus passos pararam bruscamente quando viram a cena à frente de casa. Os portões principais estavam escancarados. No quintal, geralmente impecável, estava estacionada uma grande carrinha de mudanças. Vários homens robustos andavam atarefados a tirar grandes caixas de cartão de dentro de casa, deixando-as de forma rude no passeio asfaltado. Uma pilha de grandes malas de viagem, roupas, os sapatos de luxo de Diana e as malas de marca de Dona Rosa
estavam espalhados cá fora. Tomás estava de pé no alpendre da casa, de braços cruzados. Tinha o rosto frio como gelo, sem qualquer calor habitual. Ao seu lado estava um homem de meia idade, com um fato muito elegante. O homem segurava uma pasta com documentos importantes. Aquela visão fez o coração de Dona Rosa bater a 1000 a hora. Um mau pressentimento invadiu-lhe a mente. Correu em direção ao alpendre, puxando o braço da filha. Tomás, o que significa isto? Por que é que as nossas coisas estão na rua? Quem são estes labregos? Manda-os embora da nossa casa, agora! Gritou Dona Rosa com uma voz rouca e desesperada. Tentou avançar para entrar em casa. Mas Tomás estendeu o braço, impedindo firmemente a passagem da mãe. Fitou-a de alto a baixo. Ao ver o estado miserável e sujo em que se encontrava, não sentiu qualquer pingo de pena no seu coração. Esta não é a nossa casa, mãe. A partir de hoje de manhã, nenhuma de vós tem autorização para pôr os pés aqui dentro. Já arrumei todas as vossas coisas pessoais nestas malas e caixas. Peguem nelas e vão-se embora. Agora mesmo, disse Tomás num tom monótono, sem ponta de remorso. Diana arregalou os olhos. Enlouqueceste, Tomás. Esta casa é nossa. Foste tu que a compraste com o fruto do teu trabalho. Vais expulsar a tua própria mãe por causa daquela cabra salóia? De certeza que aquela mulher ardilosa te fez alguma bruxaria, gritou Diana, apontando o dedo trêmulo à cara do irmão. O homem de fato impecável, que estava ao lado de Tomás, avançou, abriu a pasta e mostrou um documento oficial com um selo legal a Dona Rosa e Diana. Bom dia, minhas senhoras. Sou o representante legal da senhora Dona Catarina. Gostaria de esclarecer o mal-entendido da menina Diana. Esta propriedade luxuosa e o terreno à volta nunca pertenceram ao senhor Tomás. É um ativo pessoal da senhora Dona Catarina, adquirido muito antes do seu casamento com ele. Ao senhor Tomás foi apenas concedido o direito de residir temporariamente no imóvel, explicou o advogado, com uma voz extremamente profissional, que destruía qualquer esperança. Dona Rosa abanou a cabeça com força. Olhou para o filho, incrédula. Tomás, diz-me que este homem está a mentir. Tu sempre disseste que esta casa era fruto do teu suor. Sempre disseste que eras tu quem pagava a nossa vida de luxo. Tomás respirou fundo, tentando afastar a pressão que lhe esmagava o peito. Teve de admitir a sua própria estupidez e fraqueza de outrora perante a sua família. Ele não está a mentir, mãe. Ontem à noite, depois do que aconteceu no restaurante, a Catarina contou-me tudo. Mostrou-me os documentos de propriedade. Afinal, o meu negócio, que parecia tão bem-sucedido, recebia constantes injeções secretas de capital da empresa dela. Esta casa é dela. Até as mesadas altíssimas que eu vos dava para comprarem coisas de luxo vinham dos rendimentos suportados pelo dinheiro dela. Durante todo este tempo, vocês viveram da riqueza da mulher que insultavam todos os dias. Aquela verdade atingiu Dona Rosa como uma pedra enorme que lhe caísse em cima da cabeça. As pernas falharam-lhe na hora. Caiu sentada no chão do alpendre, chorando e gritando. Apercebeu-se de que todo o orgulho e arrogância que exibia às amigas durante anos não passavam de uma grande mentira. Não tinha nada. Todo aquele luxo era da nora, a qual ela oferecera restos de osso na noite anterior. Tomás, fui eu que te dei a luz, que te amamentei. Expulsas-nos por causa dessa burlona. Vais deixar a tua mãe ser uma sem-abrigo na rua. Onde está a tua consciência de filho? Chorou Dona Rosa, batendo no chão do alpendre. Tentou usar a sua derradeira arma para manipular os sentimentos de Tomás, mas a decisão dele era definitiva. Agachou-se em frente à mãe e olhou-a olhos nos olhos. Precisamente por ainda ter consciência, é que faço isto, mãe. Se permitisse que continuassem a oprimir a minha esposa, enquanto usufruíam da sua riqueza, seria um marido fracassado e um filho pecador por deixar a mãe cometer tais atrocidades. Esta casa é da Catarina. É ela quem decide quem mora aqui. E ela decidiu que as portas estão fechadas para quem a humilhou. A partir de agora, aprendam a ser independentes. Diana, és jovem e saudável. Vai procurar um trabalho honesto e não pense só em esbanjar dinheiro. Tomás levantou-se e desviou o rosto da mãe e da irmã. As vossas joias não cobriram a conta toda. Se não pagarem o resto da conta,
O restaurante fará uma queixa às autoridades. Estão aí as vossas coisas do lado de fora do portão. Vão-se embora, antes que chame a polícia para vos tirar daqui à força. A grossa porta de madeira principal foi fechada com força por dentro. Ouviu-se o som da chave na fechadura, um sinal claro de que não havia volta a dar. Dona Rosa e Diana ficaram do lado de fora do portão alto, sentadas no meio de uma montanha de caixas e malas sob o sol matinal. O choró, o arrependimento e a raiva de Dona Rosa ecoaram pela rua, mas nenhum vizinho se importou. A arrogância que semearam acabou por dar frutos numa colheita de ruína muito dolorosa. A vida de Dona Rosa e Diana mudou 180 graus numa só noite. Depois de expulsas da casa de luxo, foram forçadas a procurar abrigo com os trocos que restavam no bolso das calças de Diana. Foram viver para um quarto alugado muito apertado e miserável. Na periferia de Sintra, havia apenas espaço para um colchão fino e um armário de plástico. Não havia ar-condicionado, nem criados, nem comida de luxo na mesa. Todas as noites sofriam com o calor abafado e o ruído do trânsito na rua. Dona Rosa não parava de se queixar. A pele, habituada a tratamentos caros, começou a ficar sem brilho. O corpo doía-lhe de dormir naquele colchão duro. Sempre que se olhava ao espelho, o ódio por Catarina crescia. Sentia-se a grande vítima da crueldade da nora, ignorando que aquele sofrimento era fruto das suas próprias ações. Insistia com Diana para arranjar forma de voltarem à vida de luxo, ou pelo menos de fazer Catarina sofrer. Diana não estava menos furiosa. O ressentimento cegava-lhe o bom senso. Não aceitava que a mulher que sempre fora motivo de chacota tivesse agora o poder de lhe destruir a vida. Acreditava firmemente que Tomás fora enfeitiçado pelo dinheiro. Achava que, se conseguisse estragar o casamento e provar uma traição, Catarina ficaria de coração partido e pediria o divórcio. Assim, Tomás voltaria para a família e, quem sabe, levasse metade da fortuna. Um plano sujo e maquiavélico começou a ganhar forma na cabeça de Diana. Usando um último pertence de valor, Diana vendeu discretamente uma mala de marca a uma loja de artigos em segunda mão. Não usou o dinheiro para comprar comida ou pagar a renda, mas para executar o seu plano. Contactou um antigo conhecido e, através dele, contratou uma mulher que era muito boa atriz. A mulher tinha um rosto encantador e uma aparência bastante sedutora. Diana deu-lhe instruções claras. A tarefa era apenas uma: armar uma cilada a Tomás num quarto fechado, tirar uma fotografia que parecesse comprometedora e enviá-la a Diana. O plano foi posto em marcha no dia seguinte. Tomás, que tentava agora reerguer a sua carreira profissional, sem o apoio do dinheiro da mulher, recebeu um telefonema de alguém que se apresentou como um novo e potencial parceiro de negócios. Convidaram-no para uma reunião importante num hotel de luxo na Avenida da Liberdade. Sem suspeitar de nada e cheio de vontade de construir o seu futuro pelo próprio mérito, aceitou logo. Vestiu um fato e foi para o local combinado. No hotel, um funcionário encaminhou-o para uma sala de reuniões privada e reservada. Ao abrir a porta, não encontrou o parceiro de negócios que lhe ligara. Havia apenas uma mulher com roupas justas, sentada no sofá de pernas cruzadas. Ela levantou-se com um sorriso forçado quando ele entrou. Apresentou-se como representante da empresa interessada e pediu que Tomás se sentasse a seu lado para lhe mostrar um documento no tablet. Tomás, que tinha um instinto apurado, achou aquilo muito estranho. A atitude da mulher era suspeita. Contudo, por questões de protocolo profissional, sentou-se numa cadeira um pouco afastada. Pediu que ela fosse direta ao assunto. Em vez de mostrar os documentos, a mulher contratada fingiu de repente sentir uma forte tontura. Deixou-se cair intencionalmente na direção de Tomás. Numa fração de segundo, atirou os braços ao pescoço dele, colou a cara a dele e levantou o telemóvel bem alto. O flash da câmera disparou rapidamente, captando uma imagem em que os rostos de ambos estavam colados, como se estivessem num abraço romântico. Tendo a imagem que queria, a mulher enviou-a imediatamente para o número de Diana, que aguardava à porta do hotel. No seu esconderijo, Diana soltou um sorriso diabólico quando o ecrã se iluminou com a fotografia da armadilha. A imagem era muito convincente. Sem perder um segundo, Diana reencaminhou a foto para o número privado de Catarina.
Imaginou o rosto destruído da cunhada ao ver o marido fiel metido num hotel com outra mulher. Sentia que a vitória estava iminente. Ria para si própria, imaginando Catarina a chorar e a expulsar Tomás de casa naquele mesmo dia. Mas o sorriso sádico de Diana não durou muito. 10 minutos após o envio da fotografia, o ambiente na sala de hotel de Tomás transformou-se num caos. Em vez de se deixar seduzir ou de entrar em pânico com a fotografia, Tomás teve uma reação fulminante. Mal a mulher encostou o corpo, Tomás empurrou-a violentamente pelos ombros, atirando-a ao chão. Não tocou na mulher com qualquer intenção obscena. A raiva explodiu-lhe no rosto. Percebeu logo que aquilo era uma cilada barata para lhe arruinar o casamento. Recuou, trancou a porta da sala por dentro e pegou no telemóvel. Em vez de ligar a Catarina para se justificar, telefonou diretamente para a Polícia de Segurança Pública. Reportou uma tentativa de extorsão e armadilha. A mulher ficou lívida, tentou levantar-se e fugir. Mas Tomás bloqueava a porta com uma expressão aterradora. Minutos depois, ouviram-se as sirenes aproximarem-se do hotel. A porta foi aberta pelos seguranças do hotel, que vinham acompanhados por 2 agentes da PSP. Quem apareceu não foi uma Catarina lavada em lágrimas, como Diana imaginara, mas agentes fardados que tiraram as algemas do cinto. A mulher contratada desatou a chorar, aterrorizada, quando lhe agarraram nos braços e os algemaram nas costas. Sem estar preparada para enfrentar problemas com a justiça criminal, implorou misericórdia. Sem necessitar de interrogatórios complexos, revelou logo o nome de Diana como mentora daquele teatro sujo. Por favor, senhor agente, não me prenda. Fui contratada por uma tal Diana que me pagou para fazer isto. Ela está no café do outro lado da rua, gritou a mulher, num pranto de pânico. Tomás limpou o rosto asperamente. Estava enojado e sentia vergonha ao perceber que a própria irmã ainda tentava arruinar-lhe a vida daquela forma abjeta. Os polícias foram rapidamente para o local indicado. Diana, que saboreava um galão enquanto imaginava a desgraça de Catarina, paralisou ao ver os agentes fardados caminharem na sua direção. Antes que pudesse fugir, foi agarrada e algemada. Os polícias anunciaram a suspeita de tentativa de extorsão e difamação perante todos os clientes do café, que observavam a cena surpreendidos. O plano que Diana arquitetara com tanto esforço voltou-se contra ela em tempo recorde. A detenção de Diana na esquadra, contudo, não se prolongou muito. Dona Rosa, que não suportava ver a filha favorita atrás das grades, foi implorar às autoridades. Fez um escândalo no chão da esquadra, chorando a plenos pulmões. Para conseguir a libertação provisória da filha, enquanto aguardava julgamento, foi a uma loja de penhores vender a última joia de valor que havia escondido na costura da roupa interior. Com as notas amarfanhadas na mão, conseguiu pagar a caução no tribunal para a libertação provisória da filha. Voltaram ambas para o miserável quarto alugado, a arrastar os pés e com o ódio em efervescência. Já no quarto abafado, Diana não revelava qualquer arrependimento. O castigo e a humilhação pública fizeram com que o rancor contra Catarina tocasse o ponto de ebulição. Sentia que o mundo era muito injusto com ela. Sentou-se no colchão duro e olhou para o ecrã do telemóvel. O bom senso perdera a guerra contra a vingança. Começou a pensar na forma mais cruel de destruir a vida da cunhada. Se não conseguira arruinar o casamento do irmão a partir de dentro, iria arrasar a imagem de Catarina a partir de fora. Diana construiu uma narrativa falsa e bem estruturada para deturpar os factos. Ajustou a pouca luz do quarto alugado para que parecesse lúgubre e deprimente. Despenteou o cabelo, deixou a cara sem maquilhagem e rasgou propositadamente a gola da blusa para parecer uma vítima de violência doméstica. Quando tudo estava preparado, clicou no botão de gravar. Para a câmara, Diana deu a melhor performance de uma atriz sofrida. Lágrimas falsas corriam-lhe pela cara. Falava com a voz a tremer, num pranto soluçante. Por favor, ajudem-nos. Quem estiver a ver este vídeo, salve o meu irmão e a minha mãe. Chamo-me Diana, e a minha família está a ser destruída por uma mulher malvada chamada Catarina. Ela faz de conta que é humilde e tradicional, só para esconder a sua verdadeira natureza manipuladora. Fez uma lavagem cerebral ao meu irmão.
O meu irmão, que sempre amou a família, tornou-se num bruto e atirou a nossa mãe para o olho da rua. A Catarina roubou todo o dinheiro do trabalho dele e agora incriminou-me com falsidades até eu quase ir parar à cadeia. Ajudem-nos a obter justiça. Não deixem que essa hipócrita continue a gozar com a cara de toda a gente com as mentiras dela. Diana terminou o vídeo com um choro que parecia partir o coração. Sem hesitar, carregou o vídeo cheio de calúnias para todas as redes sociais. Graças aos algoritmos, que adoram um bom drama familiar, o vídeo espalhou-se de forma assustadora. Em poucas horas, milhões de olhos já tinham visto a encenação. O público, fácil de manipular emocionalmente, engoliu as mentiras. Sentiram pena de Diana e de Dona Rosa e começaram a inundar a internet com maldições contra Catarina. A caixa de comentários era um campo de batalha de ódio. As pessoas começaram a investigar quem era a tal Catarina. Quando descobriram que era a proprietária do luxuoso restaurante Aura do Chiado, a fúria tornou-se imparável. Viram-na como uma empresária gananciosa que oprimia a família do marido. Começaram a surgir campanhas de boicote em toda a parte. Alguns grupos mais fanáticos foram protestar para a entrada do restaurante, perturbando o ambiente de luxo. Na tranquilidade da sua casa, Catarina via as notícias daquele escândalo na televisão, mantinha o rosto sereno, embora estivesse algo cansada daquele drama interminável. Como gestora de grandes negócios, estava habituada a lidar com crises. Pegou no telemóvel, com a intenção de ligar a sua equipa de relações públicas para convocar uma conferência de imprensa. Já reunira as provas legais para calar a cunhada de vez. Mas, antes de marcar o número, uma mão grande e quente segurou-lhe os dedos com suavidade. Tomás sentou-se ao seu lado, tirou-lhe o telemóvel da mão e pousou-o na mesa. Olhou-a com muita determinação e ternura. Abanou lentamente a cabeça. Não, Catarina, não sujes as mãos com coisas tão abjetas como estas. Esta é a minha família e esta é a minha responsabilidade, disse Tomás com uma voz extremamente firme. Catarina olhou para o marido, um pouco reticente. Tomás, se ficarmos calados, os meus negócios vão ter prejuízos milionários. Tenho de dar uma justificação ao público. Tomás retribuiu o olhar com um sorriso reconfortante. Deixa-me ser eu, o teu marido, a limpar o teu nome. Não vou deixar que toquem mais na tua honra. Eu já preparei tudo. Só precisas de te sentar e ver como resolvo este problema que andei a evitar durante anos. No dia seguinte, Tomás alugou uma sala de conferências num grande hotel da cidade. Convidou dezenas de jornalistas das principais cadeias televisivas portuguesas e jornais diários. A sala encheu-se de flashes e microfones virados para a mesa principal. Tomás sentou-se lá à frente, sozinho, com um aspecto arranjado e autoritário. Não levava um único papel nas mãos. Olhou fixamente para os repórteres, ávidos de disparar perguntas incisivas sobre o vídeo viral da sua irmã. Bom dia a todos. Sou o Tomás, marido da Catarina e irmão de sangue da rapariga que está no vídeo que se tornou viral. Estou aqui hoje, não para me defender, mas para desmascarar as mentiras que foram atiradas a público pela minha mãe e pela minha irmã, começou Tomás com uma voz forte. Um jornalista levantou logo o braço e perguntou em tom acusatório. É verdade que a sua mulher recorreu a esquemas ilícitos para ficar com a sua fortuna e que atirou a sua própria família para a rua? Tomás não respondeu com palavras. Pegou num pequeno comando e carregou num botão. Um projetor iluminou o ecrã gigante nas suas costas, exibindo as imagens das câmaras de segurança da sala privada do restaurante Aura do Chiado. O vídeo rodou com uma imagem perfeita e áudio de excelente qualidade. Toda a sala ficou em silêncio. Os olhos dos repórteres colaram-se ao ecrã. Viu-se claramente Dona Rosa e Diana a devorarem os pratos caríssimos de carne de forma labrega. Viu-se Catarina sentada calmamente, com o prato vazio. E então, o momento mais chocante apareceu. Todos sustiveram a respiração quando Diana agarrou no pratinho, meteu os ossos roídos lá dentro e o atirou para Catarina. Ouviu-se a voz maldosa de Diana pelo sistema de som. Não pedimos comida para ti, come só os restos. Seguiu-se a gargalhada macabra de Dona Rosa e o escárnio por ela não ter dinheiro. O vídeo mostrou como Tomás se ergueu em defesa da esposa e como Diana tentou agredi-la fisicamente
antes de ser travada e expulsa da sala. A sala de imprensa parecia agora um cemitério de tão silenciosa. Aquelas gravações eram a prova irrefutável que implodia toda a narrativa de vitimização criada por Diana. Tomás desligou o ecrã e olhou para os jornalistas em choque. O que acabaram de ver é a pura realidade. A minha mulher nunca me roubou um cêntimo. Pelo contrário, durante muito tempo, os meus negócios foram financiados por ela. A moradia de luxo onde elas viviam é da minha mulher. A minha esposa aguentou anos de humilhações em silêncio. O limite foi alcançado naquela noite em que lhe ordenaram que comesse os restos do lixo. Posso garantir que não houve lavagens cerebrais, muito menos bruxaria. O que houve foi um marido que acordou da sua ignorância cobarde e escolheu defender a esposa contra uma família que carece de qualquer decência humana. A partir deste segundo, os meus advogados avançarão com queixas judiciais contra qualquer pessoa ou órgão que divulgue calúnias sobre a minha esposa. As palavras definitivas de Tomás foram um golpe certeiro que encerrou a conferência de imprensa. A verdade, desnudada num instante, virou completamente a situação. A notícia daquela apresentação estalou na sociedade portuguesa como um vulcão. Todos os canais de televisão exibiram as imagens em loop constante. O vídeo genuíno com a crueldade da família sobrepôs-se por completo ao vídeo vitimizado de Diana. A opinião pública girou 180 graus em minutos. Os mesmos que ofendiam Catarina sentiram uma vergonha enorme e atiraram a fúria contra a mãe e a filha, agora apelidadas de bruxas reais. As redes sociais inundaram-se de insultos contra Diana. As tags de apoio a Catarina bateram recordes na internet. O povo português sentiu asco ao ver a forma como uma sogra e uma cunhada ofereceram restos num restaurante. A descoberta de que Catarina era uma empresária genial, mas discreta e humilde, atraiu uma simpatia colossal. O Aura do Chiado, antes ameaçado, teve lotação esgotada e reservas feitas para os meses seguintes, com os portugueses a mostrar solidariedade à dona. Por outro lado, a vida de Dona Rosa e Diana reduziu-se a cinzas. Diana, que tinha ido à mercearia comprar pão, foi reconhecida por várias pessoas que estavam no passeio. Apontaram-lhe os dedos e choveram insultos sonoros. "Olha, é a cabra que obrigou a cunhada a comer ossos. É mais feia ao vivo do que na televisão", gritou uma vizinha, atirando-lhe uma embalagem vazia. Diana escondeu o rosto com as mãos e desatou a correr para o quarto alugado. O coração batia-lhe na boca. Trancou a porta a 7 chaves, a tremer. Dona Rosa não teve tempo de lhe perguntar o que acontecera, pois o telemóvel de Diana não parava de tocar. Mensagens de números desconhecidos entupiam a caixa de entrada, todas com ameaças e palavras impronunciáveis. Como se isso não bastasse, o patrão do trabalho em part-time que Diana arranjara enviou-lhe uma mensagem a despedi-la de imediato, dizendo que não queria no seu estabelecimento o rosto da vergonha nacional. Ficou desempregada no mesmo instante. O fundo do poço tinha alçapão. À tarde, o senhorio do quarto apareceu vermelho de fúria e esmurrou a porta. Mal Dona Rosa abriu, ele atirou para o chão o dinheiro que elas tinham deixado de sinal. "Peguem nos vossos sacos de lixo e ponham-se na alheta daqui para fora. Por vossa causa tenho câmara de televisão à porta, e os vizinhos estão furiosos. Não quero problemas no meu prédio e não admito gentalha pior que bichos. Andor, antes que chame as autoridades para vos tirar à força", gritou o dono da casa, implacável. Dona Rosa implorou, em prantos. "Dê-nos mais uns dias, por amor de Deus. Não temos para onde ir. Que falta de humanidade é essa?" "Humanidade? Onde estava a vossa quando mandaram a vossa nora comer lixo?" retorquiu o homem cinicamente, voltando as costas. Desoladas, foram obrigadas a enfiar de novo a tralha nas malas baratas. Arrastaram os sacos pesados pela berma da estrada, sem destino definido. O final de tarde escureceu de repente, e nuvens carregadas anunciaram uma tromba de água. Minutos depois, começou a chover torrencialmente, encharcando as duas mulheres até aos ossos. Sem abrigo e com todos os carros a passarem a alta velocidade sem parar. No meio da caminhada desesperada e do frio paralisante, os olhos de Dona Rosa reconheceram algo familiar. Um carro preto de gama alta seguia na estrada principal a velocidade moderada,
Conhecia de cor a matrícula. Era o carro de Tomás. O desespero arrancou a pouca dignidade que sobrava a Dona Rosa. Largou a pega da mala e correu para o meio do alcatrão, abrindo os braços à chuva. Diana gritou, assustada com a loucura da mãe. Tomás, que ia ao volante, depois de ter estado com o advogado, travou a fundo. O chiar dos pneus contra a estrada úmida ecoou alto na trovoada. O capô parou a um palmo da cintura de Dona Rosa. Catarina não ia com ele. Dona Rosa deixou-se cair na poça de lama de joelhos, sujando as calças até cima. Caiu de joelhos na poça de lama, com as mãos unidas a implorar à frente do carro do filho, num desespero total. A chuva forte escondia suas lágrimas, mas o som do pranto atravessou o vidro e o bater da chuva. Diana correu atrás da mãe, agarrou-se ao puxador da porta do carro e bateu freneticamente no vidro, em pânico. Tomás, por amor de Deus, abre a porta. A mãe está congelada. Fomos atiradas à rua. Não temos casa nem pão. Perdoa-nos, Tomás, berrava Diana contra os elementos. Dona Rosa levantou a cara cheia de lama e água e bateu no capô com os punhos. Meu filho, imploro-te. Estou arrependida. Tira-me daqui. Prometo que nunca mais dirijo a palavra a Catarina. Vou pedir-lhe perdão de joelhos. Não deixes a tua mãe morrer aqui congelada. Ajuda-me, meu filho. Dentro do habitáculo quente, Tomás apertava o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Olhava para o espetáculo lamentável do lado de fora. Doía-lhe profundamente ver a mulher que o parira arrastar-se na lama, como uma pedinte desesperada. Por muito que lhe custasse, o sangue dela estava nas suas veias. Mas logo de seguida, o reflexo do prato de ossos e a dor calada da esposa invadiu-lhe a mente como uma lâmina. Tomás respirou fundo. Tinha de ser racional e firme. Abriu o vidro do carro uns centímetros, deixando que a ventania gelada e a água lhe entrassem no habitáculo. Olhou severamente para a mãe e a irmã. Naquele instante de silêncio denso e tempestuoso, Dona Rosa tremeu convulsivamente. Ofegou e fechou os olhos. O corpo não aguentou a falência emocional conjugada com o choque térmico. Caiu inanimada no chão alagado. Diana deu um grito histérico. O instinto primitivo de Tomás ativou-se. Mesmo dilacerado pela desilusão familiar, não deixaria a mãe sucumbir ali na berma. Saiu à chuva e pegou no corpo desfalecido. Colocou a mãe deitada com cuidado no banco de trás. Diana entrou logo depois, a bater os dentes de frio. Tomás meteu a primeira marcha e voou para o hospital de Santa Maria. Nas urgências, o médico informou que Dona Rosa sofrera um ligeiro infarte devido ao estresse monumental. Tomás foi à recepção pagar tudo o que a saúde exigia do próprio bolso, fruto do seu recém-trabalho, e não de fundos da mulher. Pôs a mãe na enfermaria pública, rejeitando pagar quartos privados, que eram o desejo constante da mãe outrora. Quando recuperou os sentidos, sentindo o cheiro antisséptico das camas vizinhas, Dona Rosa viu o filho à beira da cama, esgotado. Diana roía as unhas a um canto. Chorou de alívio e agarrou no braço de Tomás, com a mão picada pelo catéter do soro. Meu querido menino, salvaste-me. És um bom filho. Pede o divórcio daquela mulher má, volta para a casa da tua mãe. Podemos ser felizes de novo, suplicou, ainda agarrada à fantasia. Tomás afagou as costas da mão da mãe. O toque era suave, mas os olhos não deixaram de ser de gelo. Mãe, ouve com atenção. Como teu filho, pagarei a tua comida frugal, um teto humilde e os teus medicamentos. Esse é o meu dever até que a morte nos separe, mas serei muito direto. Nunca vais ver a cor de um cêntimo do dinheiro da Catarina. Eu não saio do lado da minha mulher. O teu estilo de vida de Fausto está enterrado. Tem noção disso e habitua-te à pobreza com dignidade. E tu? Diana virou-se Tomás de imediato. Nem penses que te vou dar dinheiro para os teus luxos desocupados. Arranja um emprego braçal se for preciso. Sobrevive por tua conta. O discurso fulminante deixou Diana devastada. O estômago dela já dava horas, pois não comia nada desde a véspera. Andou pelo corredor público das urgências, tonta de fome e de raiva. De repente, os olhos fixaram-se na mala de uma senhora que dormitava sentada na cadeira da sala de espera. Havia uma carteira de pele espessa mesmo à mão de semear,
A cobiça envenenou os últimos resquícios de moral que ainda lhe restavam. Assegurou-se de que não havia viva alma no corredor. Com movimentos subreptícios, avançou e puxou a carteira gorda. Mas, no momento em que a tentou esconder no bolso, um polícia de ronda gritou a plenos pulmões. O agente correu e agarrou a mão da ladra. Diana reagiu à bruta, tentando morder o polícia. O escarcéu no corredor chegou aos ouvidos de Tomás. Chegou à porta da enfermaria e viu a irmã a ser controlada e algemada perante todos. Tomás, faz alguma coisa. Vão prender-me. Tira o dinheiro da Catarina para o subornar. Eu não quero ser presa, vociferou a jovem. Tomás encostou-se à moldura da porta. Apenas mirou a irmã, num estado absoluto de repúdio mudo. Não moveu 1 milímetro do corpo. Deixou a lei e o karma cumprirem o destino que ela tinha semeado. Fechou a porta, entregando as contas ao Estado. A balança divina calibrou perfeitamente as consequências. Diana foi efetivamente formalmente acusada de furto em ambiente hospitalar, tentativa de extorsão e de graves denúncias caluniosas, acabando no estabelecimento prisional de Tires, com uma pena de prisão efetiva. A vida atrás das grades desfez as mãos finas de Diana, que agora eram as responsáveis pela lixívia nas sentinas da secção prisional. Todas as manhãs e todas as tardes, este era o reflexo no espelho por ter servido imundície, num prato limpo, à própria cunhada. Dona Rosa, com a saúde restabelecida, instalou-se num pequeno apartamento subalugado muito recôndito em Mafra. Todos os meses, o filho aparecia com o que estritamente ela precisava de supermercado, farmácia e uns trocos contados para café. Mas quando a mãe tocava na ferida para ter extra e falar mal da esposa, ele calava-se, fechava a porta de casa dela e ia-se embora. Nesse ostracismo obrigatório, na viuvez da popularidade, as noites ensinavam Dona Rosa. Não havia aduladores para alimentar-lhe a demência. Chorou mares de pranto quando percebeu, finalmente, que quem a expulsara do paraíso viera de dentro dela mesma. Entretanto, Tomás provara que não era apenas uma sombra passiva num casamento que estivera à beira da ruptura. Havia recusado posições de gestão na imensa empresa de Catarina e recomeçara por baixo, de manga arregaçada numa multinacional fora do círculo de influência da esposa. O sangue, suor e horas extras transformaram-no, passados apenas 24 meses, num competente e estimado diretor de sucursal. O salário que auferia dava perfeitamente para viver em paz e conforto, sem dependências. Sentia o verdadeiro peso e orgulho na camisa que envergava. A comemoração dessa vitória tão lutada não careceu de espetáculos num local de estrelas Michelin, mas de um ritual romântico no conforto da intimidade. Tomás saíra cedo, apertou o avental à cintura e confessionou, com temperos lusos, a ementa de sonho de Catarina. O cheiro de frango assado com especiarias tomou conta das assoalhadas. Catarina chegou extenuada, mas feliz, encontrando o marido a pôr os talheres junto à suave iluminação da sala de jantar. Catarina sentou-se. Tomás aproximou-se com a travessa do assado nobre e fumegante. Munido com faca de trinchar, cortou as partes mais tenras e saborosas do peito de frango. Pousou meticulosamente aqueles nacos suculentos no prato branco perfeitamente polido diante da esposa. Os seus olhos encontraram a profundidade das retinas da sua eterna musa e salvadora da escuridão. Aquela singela troca de pratos apagava o pior terror das memórias envenenadas que ameaçaram a relação. Em tempos fui um fraco e deixei que fosses apenas digna de restos, declarou Tomás, num timbre embargado pela emoção. Passou a mão pela toalha e apertou levemente a mão da mulher. Mas daqui em diante, Catarina, apenas as partes de luxo, mais completas e bonitas de tudo o que houver na vida, virão parar a ti. Prometo solenemente isto. Obrigado por nunca teres desistido de mim. A pérola da comoção deslizou do canto do olho da jovem empresária. Toda aquela agonia anterior fora a provação necessária para testar o homem forte que estava à sua frente. Correspondeu ao toque com a mesma força e com um sorriso deslumbrante, comprovando que o bom marido sabe corrigir o passado com paz e que o amor se prova pela prioridade inegociável na mesa dos afetos.